Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à cobertura do Estadão no Connect Smart Cities, o principal evento sobre cidades inteligentes do Brasil. A gente continua aqui nossa cobertura, conversando com especialistas de diversas áreas, e hoje nosso tema é transporte público, mais especialmente ônibus elétricos. Eu recebo aqui hoje a Ana Beatriz Figueiredo, que é a especialista de transportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, é muito bom estar aqui para poder falar um pouco dos desafios, né, relativos a implantar, né, fazer essa transição energética para ônibus elétricos, né, aqui no Brasil, na América Latina. Ana, eu queria começar nossa conversa já entendendo, né, qual que é o principal desafio na América Latina para ampliar a adoção dos ônibus elétricos nas cidades? O BID é um banco que atua nos 26 países aqui na América Latina, então a gente já vem atuando já há vários anos, tanto no Chile quanto na Colômbia, né? Interessante porque no Chile a gente financia o setor privado, enquanto na Colômbia a gente financia o setor público. Tem também aqui no Brasil, temos já com a operação de crédito estruturada para a cidade de São Paulo, para aquisição de ônibus elétricos, subsídio de ônibus elétricos e também melhorias na gestão do sistema, financiando também Curitiba a infraestrutura e também estações elétricas que vão ser autossustentáveis do ponto de vista da energia. Então, tem vários, né, desafios porque é uma tecnologia nova. Então, temos esse período de transição energética que requer muito conhecimento. Então, a gente vem trabalhando aqui no Brasil já desde há 6 anos, né? Desde 2019, começamos com o Ministério dos Transportes, fizemos guias de eletromobilidade, várias capacitações para municípios, para a gente primeiro disseminar conhecimento, que é muito importante. E tem uma questão também que é o seguinte, esse modelo de descarbonização da frota, e no caso a adoção da tecnologia do elétrico, ele precisa de conhecimento e também tem especificidades de cada cidade. Não existe um modelo único, né, que a gente tem uma bala de prata que diga esse será o modelo para o Brasil. Como bem ou mal no diesel, a gente tem um modelo que tem um poder concedente, concede para setor privado, existem operadores, operam os ônibus a diesel. Pronto, esse modelo está consolidado no país. No elétrico, não. No elétrico podem surgir vários modelos de negócios, né? Nós temos, por exemplo, a cidade de São José dos Campos, que uma mesma cidade já tem 2 modelos. Tem um modelo de lease, tem um modelo de propriedade de veículos. Então, isso é natural, isso vai acontecer. E é importante que as cidades estejam abertas para poder adaptar e adotar aquele modelo que seja mais conveniente e adequado para a sua cidade. Então, conhecimento, infraestrutura de recarga, esse também é uma questão, também vem muito da falta de conhecimento dos operadores sobre eletromobilidade, então a falta de conhecimento está tanto no setor público quanto no setor privado, já estamos avançando muito, mas ainda tem muito a aprender. Também a indústria nacional, que está se adaptando, está investindo, mas também está nas suas curvas de aprendizado. No caso de termos ônibus elétricos importados, temos as tarifas de importação, que são altas, então que isso faz com que os veículos, ônibus elétricos, tanto nacionais quanto importados, tenham valores bem maiores que o do ônibus a diesel. Enfim, ainda temos um chão muito grande, muito aprendizado e que eu acho que vai ser vencido, porque o Brasil tem muita capacidade, o Brasil tem uma indústria de produção e exportação de ônibus a diesel. Eu imagino que essa indústria vai se adaptar para as novas tecnologias que precisa. E como o BID tem atuado para acelerar essa transição? Vocês têm dado apoio técnico e investimento? Como é que funciona? Excelente pergunta, porque uma das características, né, do BID como um banco de desenvolvimento é toda essa assistência técnica que a gente dá. Para te dar uma ideia, aqui no Brasil, para a gente preparar uma operação, especificamente essa do caso de São Paulo, foram 2 anos para a gente preparar. Por conta de toda essa assistência técnica, estudos que a gente faz. Então, a gente fez um estudo de mercado para comparar os preços dos ônibus elétricos aqui no Brasil e em outros países. Nós fizemos um estudo sobre as curvas de aprendizagem da indústria nacional para atender.
Nós fizemos estudos sobre novas tecnologias para melhorar a gestão do sistema, porque não adianta você investir em ônibus elétrico e você trocar ônibus diesel congestionado por ônibus elétrico congestionado. Então, também sistemas de tecnologia para melhorar a gestão desse sistema e o planejamento desse sistema. Iniciativas de gênero também, de inclusão, de raça, de gênero, de cor, para poder ter essas iniciativas no empréstimo, depois na execução, políticas públicas, apoiá-las com novas políticas públicas. Enfim, é um investimento muito grande, uma característica muito grande. Eu tinha mencionado inicialmente do trabalho que nós fizemos com o Ministério da Cidade em 2019, 2020 até 2021, para, vamos dizer assim, os fundamentos, criar no Brasil os fundamentos da eletromobilidade. Então, isso foi feito, tem vários documentos públicos, e agora a gente tem feito especificamente para várias cidades. Então, em Curitiba, nós apoiamos Curitiba com várias iniciativas no âmbito do contrato de empréstimo que nós temos lá. Aqui na cidade de São Paulo, o Rio de Janeiro também estamos com diálogo com eles agora. O Rio tem já um chamamento público para fazer que operadores que queiram começar a testar ônibus elétrico lá no Rio. Então, a gente está apoiando o Rio nesse começo de transição energética e aprender a tecnologia. Recife também temos diálogo com eles para pensar mais na infraestrutura, que no caso Recife os ônibus são metropolitanos, não são municipais. Enfim, até a gente ter uma linha de crédito, a gente tem um trabalho muito grande de assistência técnica para poder preparar as operações de crédito. Você tinha mencionado 11 anos, mas 11 anos foi a preparação da implantação? Não, 2 anos. Ah, não, entendi. 2 anos. Não, foram entendi. 2 anos. Eu falei 11, foi 3 de junho de 2023, quando a carta consulta foi aprovada pela COFIEX, que é do governo federal, aprovando, dizendo assim, olha, cidade de São Paulo, você pode preparar essa operação de crédito. Nós ficamos 2 anos para preparar a operação, e tanto nós do BID quanto o Banco Mundial, que é um financiamento paralelo, nós já tínhamos atividades de assistência técnica com a cidade. E que regulações ou incentivos você considera que são mais importantes para essa descarbonização do transporte? Tem algumas questões, né? Porque aqui no Brasil, diferente de outros países na América Latina, o transporte coletivo, especialmente por ônibus, né? Principalmente por ônibus, ele é principalmente municipal. Então, quando a gente vê, eu estava mencionando o caso do Chile, da Colômbia, lá esse sistema ele é federal. Então, por exemplo, você tem uma regulação no Chile, onde você pode dizer, você tem uma garantia federal, que é uma política nacional de subsídio. Então, a garantia é do governo federal. Então, aqui no Brasil é muito difícil pensar numa política assim. Então, isso é bem diferente, né? Então, a gente aqui precisaria. A gente não tem, do mesmo jeito que você falou, não temos uma autoridade metropolitana, também não temos uma política nacional de descarbonização. Então, algumas regulações que seriam importantes ter, por exemplo, a gente tem os planos de mobilidade, isso já é lei, mas ter compromissos legais relativos à descarbonização, porque foi como eu comentei, no caso de São Paulo, não é somente a redução de emissões. A gente viu que 50% dos benefícios da introdução dos ônibus elétricos serão associados a melhorias para a saúde das pessoas, por conta do material particulado que tem na cidade, especialmente material particulado fino, que é muito difícil de filtrar. Então, assim, a gente tem, né, eu sempre falo que na cidade de São Paulo, os níveis de material particulado estão 6 vezes acima os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Então, você ter uma política de descarbonização não é somente uma questão relativa à redução de emissões, mas é uma política pública de melhoria da saúde, sabe? É conforto auditivo para as pessoas, não somente os usuários dos ônibus, mas nos corredores por onde os ônibus passam, se diminui consideravelmente o ruído. A gente já tem dados para isso, para residências e negócios no entorno de corredores de ônibus elétricos, como a vida das pessoas, elas relatam que já melhorou e o valor imobiliário aumentou depois da introdução dos ônibus elétricos, né? Então, que é a sociedade reconhecendo aqueles benefícios, né? Então, precisamos ter uma política clara sobre como introduzir essa descarbonização,
pensando em obter financiamento, né, para as cidades, e que, para mim, como eu comentei aqui no painel hoje, a participação público e privada, esse diálogo, essa parceria é fundamental. Fundamental porque é um sistema que precisa de muitos investimentos, o setor público sozinho não consegue. Por outro lado, o setor privado tem um custo de capital muito alto, o setor público tem um custo de captação menor, então você precisa encontrar o equilíbrio, e esse equilíbrio vai ser, vamos ter blocos de modelos, não teremos um modelo único aqui no Brasil. Ana Beatriz, quando você fala em parcerias, né, eu queria entender de iniciativa privada e setor público, a gente está falando de PPPs, e nisso eu queria emendar uma outra pergunta. Você acha que esse tipo de parceria ajuda a dar uma continuidade nos projetos, no sentido de que as gestões mudam, mas às vezes esses contratos vão deixar as coisas mais amarrados, passando de um governo para o outro com uma perenidade maior? Quando eu estou falando em parceria com o setor privado, né, aqui no Brasil, já há muitos anos, a operação dos ônibus é feita pelo setor privado em contratos de concessão. Tá? Então, essa estabilidade ela é dada pelo contrato de concessão, todos os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro e tudo mais. No caso de São Paulo, o que eles fizeram foi, em 2019, eles fizeram uma concessão, onde eles tinham uma lei do clima de 2018 que tinha previsão de redução de emissões na frota de ônibus. Então, no contrato de concessão assinado em 2019, tinha uma cláusula que precisaria investir em tecnologia limpa ao longo da execução do contrato. E foi essa cláusula que foi usada para ter todo esse subsídio que a prefeitura, a subvenção que a prefeitura está fazendo, ou seja, o contrato respeitado, mantendo a estabilidade do contrato por um período que é de 15 anos, né, que vai até ainda 2034. Então, sim, o setor privado tem demonstrado flexibilidade, que no caso de São Paulo teve diálogo e está avançando. Hoje a cidade já tem mais de 700 ônibus elétricos, né? Então isso no intervalo de menos de 2 anos, e vai chegar até 1.000 ônibus elétricos até o fim do ano. Isso é muito rápido para comparando, né, com outras cidades, não com a cidade chinesa, mas aqui na América Latina, porque tinha lei que requer que a cidade implante e cumpra com seus compromissos de redução de emissões. Então, sim, o setor privado é fundamental e, como eu disse, a atuação maior ou menor dele vai depender do modelo de negócios. Falando no Chile e na Colômbia, eles têm modelos de negócio lá onde tem um ator que não temos ainda no Brasil, que é de um provedor de frotas, onde você separa a operação dos ônibus do fornecimento dos veículos. Então, esse fornecedor de veículos é um ator internacional que ainda existe aqui no Brasil, que pode se consorciar com um operador privado aqui do Brasil, ou o contrato de concessão que a cidade quiser fazer, pode fazer 2 contratos diferentes. Então, um provedor faz a provisão de frota para a cidade, que faz um leasing desses ônibus para um operador, ou seja, tem vários modelos de negócio que vão requerer maior ou menor participação do setor privado. E uma oportunidade que a gente tem, quando a gente fala em modelos de negócio, é justamente você poder atrair novos atores para isso, porque a pandemia, infelizmente, deu um choque muito grande nos operadores privados, que têm enfrentado suas dificuldades financeiras e, como eu disse, é um custo de capital muito elevado, para eles se financiarem também. Então, por isso que a gente tem que pensar em modelos de negócio que a gente consiga equilibrar essa capacidade de captação e de investimento entre o setor público e o setor privado. Quais cidades, você até citou o Rio, né, mas eu queria saber mais detalhes. Que cidades você acha que a gente pode ter como inspiração? Então, aqui na cidade de São Paulo, como eu falei, eu respeito ao contrato de concessão que tinha assinado lá em 2019, ainda que não seja o ideal, tá? Porque o ideal era ter feito o planejamento e tudo mais, mas eu sempre parabenizo a cidade de São Paulo, que fez o que foi possível lá em 2018, 2019, quando fizeram a concessão, e honrou aquele compromisso com a lei do clima e também o contrato que tem com os operadores, que basicamente diz: eu vou remunerar CAPEX e OPEX. Então, e tinha uma taxa lá no contrato original, que era da ordem de 9%
ao ano, tá? E que eles vão manter isso, só que eles vão financiar a essa taxa de remuneração somente o valor equivalente ao ônibus diesel. O restante será subvencionado e a prefeitura pegou empréstimos para poder financiar a subvenção. Então, esse é um modelo, essa é a inspiração. Curitiba. Curitiba também estou com Curitiba há 6 anos lidando com isso. Então, fizemos os estudos iniciais, estamos financiando a infraestrutura para o futuro corredor de ônibus elétrico, tanto a infraestrutura para o corredor BRT, como as estações que serão novas estações de parada, né? Que tem lá, não sei se você conhece as estações tubo de Curitiba, que nesse corredor elétrico vão ser estações Prisma, né? Então, que vão ser autossustentáveis do ponto de vista da energia, foco na experiência do usuário. Então, é uma transformação lá em Curitiba. A gente está financiando a infraestrutura, mas financiamos também o piloto, porque é fundamental para as cidades conhecer a tecnologia. Então, e aí comentando o Rio de Janeiro agora, que está começando a avaliar a nova tecnologia. Então, o que Curitiba fez? Fez um chamamento público para que os fornecedores coloquem seus ônibus lá e façam testes, circulem com seus ônibus, e aí nós contratamos consultoria também que ficou monitorando os testes lá. O Rio de Janeiro agora abriu, cerca de 2, 3 semanas atrás, abriu um chamamento público para operadores que vão poder colocar e testar seus ônibus elétricos lá até março de 2026. Então, também é outra cidade que está vindo. Salvador, que a gente apresentou aqui, também está indo com um processo bem organizado, estruturado, pensado para avançar, tá vindo. Belém teve lá uma compra também, e vai ser fundamental, Belém estava muito pressionada por conta da COP30, então também é outro modelo para olhar isso aqui no Brasil. E assim, as referências internacionais são o Chile e a Colômbia. O Chile já está na 4ª geração de modelos. Então, assim, ir lá, nós levamos a cidade do Rio outro dia, lá cerca também de um mês mais ou menos, para poder ir falar com o governo, para ver as lições aprendidas, porque é muito importante. Cada cidade vai ter o seu modelo e o modelo será adequado para aquele momento. Então, a gente tem cada contrato de concessão e a vida útil de um ônibus, um diesel é 10 anos, um elétrico é 15 anos. E um contrato de concessão também varia de 10 a 15 anos. Então, é uma jornada. E aí, Ana, para fechar, como é que fica o usuário nisso, né? Porque a gente está falando de transição, mas ele não pode ser onerado com a tarifa. Como a gente impede que isso aconteça? Com certeza que tem que proteger com relação à tarifa. A gente tem muito cuidado, muita preocupação em não transferir todo esse investimento para o usuário, né? Então, proteger a tarifa é fundamental. O ônibus elétrico, embora ele tenha um valor inicial, um CAPEX maior do que um ônibus a diesel, o custo operacional dele é muito menor. Então, ao longo da sua vida útil, o custo total é menor do que um ônibus a diesel. Tá? Então, o que foi feito aqui em São Paulo, tem um estudo de vantajosidade que a cidade fez, o C40 documentou e publicou esse estudo de vantajosidade, deixa muito claramente que a cidade vai economizar R$ 1 bilhão. É muito dinheiro. Então, com isso, porque a cidade hoje já tem um subsídio muito alto e ela precisava ter a noção se ela iria conseguir sustentar esse investimento, esse subsídio ao longo do tempo. E a resposta é sim, porque o custo, como ela remunera pelo CAPEX e pelo OPEX, como o OPEX vai diminuir, no final a maior parcela de remuneração vai ser somente pelo CAPEX. Então, sim, essa tem que ser uma preocupação central para as cidades e os bancos multilaterais é uma pauta que a gente defende e apoia para que não onere os usuários, porque tudo que a gente quer também com essa descarbonização é atrair mais usuários para o transporte coletivo, para dar sustentação à política pública de sustentabilidade, mobilidade sustentável, que é priorização do transporte coletivo sobre o transporte individual. Então, para a gente ter as pessoas no transporte coletivo, a gente precisa melhorar a qualidade do serviço sem aumentar o preço, né? Mantendo um preço acessível. E esse é um esforço já desde a pandemia? Você acha que está num caminho bom?
Não, tá, como eu falei, né, a pandemia deixou muito claro que o serviço de transporte é um serviço essencial para a sociedade, né, então quantas pessoas, a demanda caiu 70%, 80%, mas não zerou. Tinham pessoas que são absolutamente dependentes do serviço de transporte público para ir exercer funções essenciais para a sociedade, nos hospitais, nas farmácias, nos centros de distribuição, onde tinham as mercadorias que nós todos estávamos em casa comprando pela internet, né? Então, isso foi, eu acho que teve uma consciência muito grande do setor público para poder investir mais na questão do transporte. O desafio fica porque os operadores ficaram fragilizados e o investimento pelo modelo brasileiro, como a operação é do setor privado e os investimentos também, fica essa necessidade de busca de modelos de negócios sustentáveis também, entre o setor público e o privado. Ana Beatriz, queria te agradecer demais pela conversa, muito bons os projetos, acho que a gente só tem a ganhar. Imagina! Queria agradecer você também que assistiu, fique ligado com a gente para as próximas também.